Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Allan Kardec de Porto Velho, Rondônia. O meu nome é Sâmia e nós vamos conversar hoje sobre as causas atuais e anteriores das aflições. Vamos imaginar uma situação em que duas pessoas se encontram internadas no hospital. Num dos quartos do hospital, você encontra um senhor de 50 anos com cirrose hepática, já em situação muito debilitada. No outro quarto do hospital, você encontra um jovenzinho de 12 anos de idade, também com cirrose hepática e também numa situação muito debilitada. Você, conhecendo esse senhor de 50 anos, vai dizer: eu sei por que ele está assim. Ele passou desde a juventude a vida toda bebendo. Nunca aceitou tratamentos médicos, nunca aceitou os conselhos dos amigos ou dos familiares. Ele escolheu ser assim. E você, conhecendo o jovenzinho, o garoto de 12 anos, vai olhar e dizer: meu Deus, desde que nasceu ele tem problemas de saúde e agora desembocou nessa cirrose hepática. Da onde vem isso? Por que, meu Deus, permitiste que ele sofresse tanto se ele não deu causa a isso? Por que ele merece sofrer da mesma doença daquele senhor? Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz mensagens extremamente consoladoras sobre as aflições, nos mostrando da sua justiça e das suas fontes, das suas origens. Didaticamente, ele coloca que boa parcela das aflições que nós sofremos hoje tem causas dentro nessa própria existência, foram causadas pela nossa imprudência, pelas nossas escolhas, pela nossa impaciência, pela nossa negligência. Muitas vezes efeitos financeiros foram causados pela negligência no uso das nossas finanças, pela negligência no nosso trabalho, que faz com que se perca o emprego, e a gente lembra muito bem disso, mesmo que queira esconder da gente mesmo. Muitas vezes nossos problemas de saúde vêm do mau uso que fizemos do nosso corpo, dos desgastes desnecessários do nosso corpo, dos riscos desnecessários que nós impomos aos nossos corpos. Muitas vezes os acidentes vêm da nossa imprudência e não do acaso. Quando a gente ultrapassa demais a velocidade máxima permitida, por exemplo, quando se dirige alcoolizado, prejudicando os reflexos e se acidenta, nós sabemos que a causa está em nós. Mas e o outro carro que a gente bate que não deu causa nisso? Por que Deus permitiu que eles também sofressem essa aflição, se acidentassem? Quando as causas não podem ser detectadas por nós nessa vida, elas continuam existindo e devem ser detectadas em outras encarnações. Dizendo em outras palavras, todo o efeito do que nos acontece hoje possui uma causa justa. E essa causa está sempre no nosso passado. Esse passado pode ser ontem, anteontem, há 2 anos atrás, ou há milênios ou centenas de anos atrás, nas nossas encarnações anteriores. Toda vez que cometemos equívocos nas escolhas de vidas passadas, cometemos escolhas erradas, agimos de maneira a ferir pessoas ou a ferir a nós mesmos, nós passamos a ficar em débito com a vida. E a vida nos cobra. Para a vida não existe tempo, dias, séculos ou milênios. A lei de causa e efeito faz com que o que nós plantamos no momento correto, ou seja, quando estivermos prontos, recebamos a colheita. As aflições que nós estamos recebendo agora são a colheita que já está madura daquilo que plantamos no passado de ervas daninhas dentro dos nossos corações.
através da raiva, da vingança, da sede de poder, que nós externamos prejudicando os outros e prejudicando a nós mesmos. Mas não esqueçamos, nós também estamos colhendo os frutos das nossas boas escolhas, das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós ajudamos, das pessoas que nós consolamos. E agora, nessa vida, e que nós transformamos essas pessoas em amigos queridos do coração, ou em vidas passadas, quando nós vemos essas pessoas, elas nos veem instintamente, sentem uma atração positiva por nós, uma vontade de conversar, de estar perto, de sorrir. Nós recebemos os reflexos positivos e os negativos das experiências e, afinal, das escolhas que tivemos diante das experiências das vidas passadas. Esses reflexos são novas experiências. Cada aflição, cada doença, cada revés financeiro, cada problema na família, com filhos, com parentes difíceis, ao mesmo tempo que são reflexos, são novas experiências. E aí vem a importância de, dessa vez, fazermos escolhas diferentes das escolhas equivocadas no passado. Lembremos e tenhamos em mente, fazendo um parêntese, de que nós somos filhos de Deus, que Ele é nosso Pai, como nos ensinou Cristo, que Ele não é o Deus do temor, Ele é o Deus de amor, e que esse Pai não tem escolhidos, somos todos filhos, do maior dos anjos ao pior dos algozes. Ele ama de forma igual, Ele cuida de forma igual. Por isso nós todos somos irmãos. E quando cometemos equívocos, os reflexos, os flagelos que nos vêm, eles não vêm como castigo. Eles vêm como um efeito, buscando um efeito educativo nas nossas almas. Para a gente crescer com essa dor. Para que a gente aprenda finalmente o que a gente não quis por teimosia aprender no passado. E principalmente para que a gente dessa vez faça escolhas certas. É comum as dificuldades que a gente errou no passado se repetirem. Por quê? Pelo mesmo motivo em que uma criança que não se dedicou como deveria aos seus estudos, preferiu brincar, preferiu não fazer a tarefa, preferiu negligenciar, ela vai ter que repetir de ano aquela matéria. Isso é castigo quando um pai ou uma escola faz uma criança repetir de ano e ter que fazer de novo aquela matéria chata com aquele professor que ela considera chato? Não, é um ato de amorosidade. É o castigo quando a gente tem que fazer um curativo, colocar um remédio quando a criança se machucou? Ou quando tem que internar um ente querido no hospital que passa por procedimentos tão dolorosos? Não, é um ato de amor. Então, quando nós recebemos esse remédio que se chama aflição, ele vem para nos reeducar e muitas vezes para nos curar. Quando em vidas passadas a gente começa a externar sentimentos negativos, sentimentos pesados, sentimentos carregados, como externar ódio, vingança, jorrar fel, maltratar as pessoas com palavras, aquela coisa de que eu digo mesmo, de que eu sou assim mesmo. Cada vez que nós agimos assim no nosso passado, nós estamos machucando os outros, mas principalmente machucando a nós mesmos. E esse machucar, ele vem no machucado emocional, numa autodecepção, num prejuízo àquela admiração que nós deveríamos ter de nós mesmos, mas também nesse ferir o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, esse corpo energético que nos acompanha quando o nosso corpo físico morre e vai para baixo da terra. Quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós, espíritos centelha divina, retornamos com esse perispírito que nos acompanha durante as várias existências na carne, renascendo e desencarnando, assumindo um corpo, uma roupagem de carne, deixando ele de fora depois, quando não presta mais para a gente. Esse é o corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele é um corpo.
também, por mais que quintessenciado. Portanto, ele é muito sensível às nossas emoções. Emoções negativas o machucam energeticamente. Quando desencarnamos banhados em atitudes, escolhas, emoções negativas, nós desencarnamos numa situação doentia no mundo espiritual. Mas somos acolhidos amorosamente pela espiritualidade que trabalha em nome de Deus, inclusive os suicidas, acolhidos principalmente pela legião que trabalha em nome de Maria, Mãe de Jesus. Todos são acolhidos, muitas vezes com o corpo espiritual debilitado. Passamos anos e anos no mundo espiritual, sendo fortificados na nossa moral, que claro estava doente, e fortificados no nosso corpo espiritual. Mas chega um momento em que é necessário, devido ao sofrimento que nós temos nesse corpo espiritual e pelas lembranças do passado, em que recebamos novamente a bênção do renascimento. E nós renascemos numa nova família, numa nova gestação. 9 meses de descanso, numa gestação, ouvindo a voz da nossa mãe. Nós, espíritos, já estávamos lá, naquele ventre abençoado que nos recebe. Esses espíritos com as nossas dores, com os nossos medos do passado, com o nosso corpinho espiritual muitas vezes debilitado em alguns órgãos. E muitas vezes nascemos com doenças congênitas porque esse corpo espiritual debilitado, durante o processo gestacional de divisão celular, ele vai passando para aquele corpinho que está se formando no ventre, refletindo nele a doença que nós já trazemos na alma e que nós criamos. Então nós temos as crianças que nascem com doenças congênitas, com anencefalia, com problemas de coração. Muitas vezes elas sobrevivem, algumas vezes como anencefalia, aquele espírito desencarna logo, em poucos dias, em poucas horas. Mas imaginemos que isso é um efeito curativo. Como é abençoado! Nós podemos descansar das nossas dores recebendo o carinho de mãe, nem que seja só durante o período de gestação, nem que exista um aborto espontâneo, porque o nosso corpinho machucado não permitiu que nascêssemos naquela encarnação, mas permitirá na próxima. Nessas situações, enquanto o corpo espiritual acolhe a dor, enquanto o corpo físico acolhe a dor, o reflexo do corpo espiritual, o corpo espiritual vai se curando, como se o corpo físico fosse um mata-borrão. A nossa alma, as nossas dores vão se amenizando com o amor dos nossos pais, dos nossos familiares, daqueles que torcem por nós, dos dengos que recebemos quando somos criança. Misericórdia, amor de Deus. Somos almas que sofremos tanto por causa das nossas dores, que cometemos tantos erros e fizemos sofrer. Mas Deus, amoroso, nos dá a bênção do renascimento. Nós que somos hoje adultos, que estamos recebendo as nossas aflições, agradeçamos. Porque muitas dessas aflições físicas, de reveses, elas vêm para nos curar, para que nós espíritos aprendamos a não expressar mais ira, mas expressar amor. Não é necessário que as aflições venham necessariamente de uma maneira tão forte. Existe uma lei, além da lei de causa e efeito, que é a lei do amor. Pedro, em carta no Evangelho aos seguidores de Cristo, e seguidores que antes de conhecerem o Cristo tinham uma vida dissoluta, mas que depois de conhecerem o Cristo começaram a se transformar, Pedro mostra para eles: amem-se. Vocês cometeram muitos erros no passado. Agora se transformem. E amem-se, porque o amor cobre a multidão de pecados. Foi a maneira de Pedro colocar para aquelas pessoas que não se preocupassem achando que seriam castigados por causa dos erros do passado. Porque se eles aprendessem a vibrar amor, essa vibração de amor
Deixar a centelha divina que nós temos em nós se expressar nas atitudes, nas pequenas atitudes do dia a dia, isso cobriria a multidão dos pecados, das causas, dos erros e dos equívocos do passado que ele e que nós trazemos em nós. Então, um grande ensino que a doutrina espírita nos traz, que Jesus já nos mostrava, é que o amor, o perdão das ofensas, o caminhar 2 milhas, se o inimigo exigir que a gente caminhe a primeira milha com ele, o dar 2 capas, se ele dar também a capa e a túnica, se ele exigir a túnica. São atitudes que demonstram amorosidade. Fazer o bem por obrigação não é vibrar amor. Fazer bens mirabolantes, simplesmente por fazer, por culpa, não é vibrar amor. Vibrar amor é junto ao filho problemático, junto ao parente difícil, junto ao chefe difícil, junto às pessoas conflitantes. Agir e não reagir. Agir de maneira prudente. Mostrar a outra face com prudência, com discernimento, falar o necessário sem agredir. Se você quiser fazer um ato de caridade, que faça sem que a pessoa se sinta ofendida, de preferência não precisando nem dizer que foi você. Ame quando você fizer. Sinta a alegria na atitude de fazer o bem. Respeite as leis, respeite as normas, respeite o seu corpo. Respeite os outros. Isso são atitudes amorosas. Quando os conflitos vierem, agradeça. Se você não se lembra, agradeça, dizendo: obrigado, meu Deus, porque tu és justo. E quando fizestes o conflito vir até mim, é porque ainda te lembras de mim e queres me reeducar. Vamos nos reeducar. Vamos conhecer a nós mesmos, vamos nos amar mais, vamos amar mais ao outro, a natureza, a vida. Vamos escolher diferente quando os conflitos nos vierem. E sempre agradecer a esse bom Deus que nos reeduca diariamente. Muito obrigado a todos.